no programa anterior, você acompanhou a nossa rota por 3 destinos incríveis. Começamos por Paxos, na Grécia, e depois, outro local que nós fomos também foi Atenas. Claro que falando em Atenas, falamos também da Acrópolis de Atenas. E aí, o que achou do programa anterior? Nós continuamos por território grego. E hoje a nossa rota será pelo lugar mais visitado de toda a Grécia. Vamos compartilhar o melhor da Acrópole de Atenas. Está preparado? Nós vamos mostrar como foi a nossa visita por lá e contar também um pouco da sua história e curiosidades. Por isso, não saia daí. Já começamos a nossa rota aqui por Atenas, vocês já me viram, mas agora estou aqui aparecendo para vocês oficialmente, né, meu povo? Então vocês vão acompanhar como vai ser o nosso dia e os nossos próximos dias aqui por Atenas. Começamos a nossa rota, o primeiro ponto foi aqui a Acrópolis de Atenas, que vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar também um pouco da história, não só da Grécia, como também aqui da Acrópolis. E hoje, uma observação é que agora eles promovem eventos culturais, ou seja, vêm pessoas famosas, artistas se apresentarem aqui e, claro, num ambiente fantástico com muita história, porque aqui a gente está rodeados de história. E agora nós vamos continuar aqui na Acrópole, porque vamos ver o que mais tem a Acrópole. Você que nos acompanha, conhece Atenas? Já visitou Atenas? Já visitou a Acrópole? Mas será que você sabe a verdadeira história daqui da Acrópole? Então é isso que você vai acompanhar aí, o nosso dia de hoje, o nosso tour aqui por Atenas. Então, bora lá com a gente! Propileu é a porta monumental que serve como a entrada para a Acrópole. A palavra nasceu da união do prefixo pro, antes ou em frente de, e o plural do grego, pilon, portão, significando literalmente que se encontram antes da entrada. A Acrópole é a parte do estado construída nas partes mais altas do relevo da região. A posição tem tanto valor simbólico como estratégico, pois dali podia ser melhor defendida. A Eclésia era a principal assembleia da democracia ateniense na Grécia Antiga. Era uma assembleia popular aberta a todos os cidadãos do sexo masculino, com mais de 21 anos que tivessem prestado pelo menos 2 anos de serviço militar e que fossem filhos de pai e mãe natural da polis. Nike significa vitória no grego antigo e se refere a um dos epítetos dados à deusa da cidade. Seu templo era em estilo jônico antigo e localizava-se na parte sudoeste da Acrópole, à direita da entrada. Lá, os cidadãos atenienses adoravam a deusa, na esperança de que ela os ajudasse na longa guerra contra a cidade-estado rival, Esparta. O Templo de Atena Nike foi a expressão máxima da ambição de Atenas de se tornar a polis mais importante da Grécia. Os templos estavam localizados na Acrópole devido a este ser o ponto mais alto da cidade, o que a tornaria, assim, difícil o acesso e, por sua vez, dificultaria os inimigos a chegar lá.
Saindo dos Propileus, a vista do planalto superior da Acrópole é dominada pelo grande templo da deusa de Atena, o Paternon, construído no mesmo eixo. Antes, logo em frente aos Propileus, estava a colossal estátua em bronze da Atena Promachos, isto é, pronta a combater. A rua sacra se estendia entre o Erecton e o Paternon. O Erecton tratava-se de um complexo de edifícios que servia para hospedar vários cultos antiquíssimos. Foi construído em mármore pantélico durante a Guerra do Peloponeso entre 421 e 406. Incendiando-se várias vezes e sempre sendo restaurado, o Erecton foi transformado em igreja cristã no século VI d.C. E quando a Acrópole virou uma fortaleza turca, foi colocado ali o harém do comandante do presídio. Em frente ao Partenon, entra-se em outra lógica, sustentada, em vez de colunas, por 6 figuras femininas de 2,30 metros de altura. Vitrúvio as chama de Cariátides, porque o escultor teria usado como modelo algumas moças de Cárias, perto de Esparta. Vestem um estilo jônico e têm uma cesta na cabeça, que assume a função de captel. Paternon era o mais sacro monumento da cidade, célebre já na antiguidade como obra-prima absoluta da arquitetura grega. Foi construído a partir de 447 a.C., no lugar de um templo mais antigo da deusa, destruído pelos persas. Ficou inalterado até o século VI d.C. Depois foi transformado em igreja cristã e em 1400 em mesquita. Enfim, depois foi transformado em depósito de munições, mas conservados sempre os seus mármores. Quando foi destruído, muitas das suas esculturas foram recuperadas e levadas para Londres, em 1803. Depois da conquista da independência grega, as esculturas antigas foram liberadas das superestruturas medievais e turcas, como o resto da Acrópole. O edifício do Paternon, construído com mármore branco do Monte Pantélico, foi concebido para abrigar a imagem de ouro e marfim de Atena Paternos, uma colossal estátua de 12 metros de altura, elaborada por Fídias. O Paternon foi erguido sobre um templo do século VI a.C., conhecido como Hecatompedon, que foi destruído pelos persas. Com aproximadamente 70 metros de comprimento e 30 metros de largura, o Paternon estava rodeado por colunas em todo o seu perímetro, 8 nas fachadas principais e 17 nas laterais. Estou fascinada com tanta história e com tanta beleza
aqui da Acrópolis, gente, porque estamos oficialmente agora dentro da Acrópolis, né? Como vocês já viram aí, nosso caminhar, a história toda que nós acompanhamos até agora e é simplesmente incrível. Isso porque já visitamos aqui Atenas e Acrópolis também há 2 anos atrás. Mas os 2 lados negativos, não tínhamos um guia, o que eu não aconselho para vocês visitarem a Acrópolis sem um guia, porque com guia você fica realmente conhecendo toda a história a fundo aqui e todos os detalhes, não é mesmo, gente? Então, tava muito calor, mas hoje o clima está super agradável, então vamos continuar. E são muitas as pessoas que registram esse momento tão inesquecível que é a visita aqui na Acrópole de Atenas. A nossa rota de hoje está sendo pelo ponto turístico mais visitado de toda a Grécia, a Acrópole de Atenas. Cultura e história não vão faltar no programa de hoje. Por isso, não saia daí! O projeto de restauração da Acrópole começou em 1975 e agora está em conclusão. O objetivo da restauração era reverter a decadência de séculos de atrito, poluição, destruição decorrente do uso militar e restaurações passadas que foram feitas de maneiras equivocadas. O projeto incluiu a coleta e identificação de todos os fragmentos de pedra, até mesmo os mais pequenos da Acrópole. E a tentativa foi feita para restaurar o máximo possível, usando o material original e reaproveitando como novo mármore do Monte Pantélico, usado com moderação. Toda a restauração foi feita usando pernos de titânico e foi projetada para ser completamente reversível, caso futuros especialistas decidam mudar as coisas. Foi utilizada uma combinação de tecnologia moderna, de ponta e pesquisa extensiva e reinvenção das técnicas antigas. As colunatas do Paternon, destruídas em grande parte pelo bombardeio veneziano no século XVII, foram restauradas, com muitas colunas que foram erroneamente montadas, agora colocadas corretamente. O Teatro de Dionísio foi o mais importante dos teatros da Grécia Antiga. É considerado o berço do teatro ocidental e da tragédia. Situa-se na encosta sul da Acrópole de Atenas. Embora o terremoto que atingiu a região na Idade Média tenha destruído o majestoso templo, os restos do templo que ainda se conservam em pé são capazes de evocar seu colossal tamanho original e a importância que o edifício teve. O Estádio Panatenaico foi o lugar onde se celebraram os primeiros Jogos Olímpicos de nossa era, em 1896. Vamos ter a nossa rota por lá, por isso não perca os próximos programas. Inaugurado em 2009, o Museu da Acrópole se tornou o museu mais importante e visitado de Atenas. O novo Museu da Acrópole é dedicado à preservação e exposição dos restos encontrados na Acrópole, apresentando sua história e funcionamento como principal centro religioso na antiga Atenas. O monumento de Filópapo,
É um antigo mausoléu grego situado em Atenas, no topo das Colinas das Musas, também conhecida como Colina de Filópapo, a sudoeste da Acrópole. A restauração do Templo de Atenas, Nike, foi concluída em 2010. Um total de 2.675 toneladas de características arquitetônicas foram restauradas, com 686 pedras remontadas a partir de fragmentos originais, 905 remendadas com mármore novo e 186 peças feitas inteiramente de mármore novo. Um total de 530 metros cúbicos de novo mármore do Pantélico foram utilizados. Por mais que hoje a imagem que tenhamos da Acrópole reflita os tons de branco e bege deste mármore que sobreviveu a milênios, ela nem sempre foi assim. Testes recentes, realizados com laser, indicam que a cidade, na verdade, era colorida em tons de verde, vermelho e azul. Na época da Antiguidade Clássica na Grécia, as tecnologias eram tão avançadas que as principais estruturas em Atenas foram erguidas em cerca de uma década. É o caso do Paternon, do Templo Erecton, dos portões Propylae e do próprio Templo de Atena, erguidos no século V a.C., logo após a vitória dos gregos contra os persas. A Acrópole de Atenas foi construída com propósitos de defesa. Estando no alto, o povoado estaria mais seguro, com uma melhor vista e estrategicamente posicionado em caso de guerras com outros grupos. Essa placa é uma passagem na Bíblia, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Aqui está descrito em grego. Traduzindo literalmente do grego, a Acrópole era a cidade alta, um lugar característico da maioria das cidades gregas, que possuía a função defensiva, além de funcionar como sede dos principais lugares de culto. Localizada em um lugar estratégico capaz de dominar cada ponto da cidade, a Acrópole de Atenas é o lugar mais importante e conhecido de toda a Grécia. Está situada no cume de uma colina de 156 metros sobre o nível do mar e é possível vê-la de vários pontos da cidade.
Saindo da Acrópolis, estamos aqui numa ruazinha bem típica, Menezicles, que é o mesmo levou aqui o nome então em homenagem ao arquiteto que construiu então a fachada ali da Acrópole e também um dos templos lá dentro que nós também vimos. E olha só, agora vamos parar para comer, gente, porque essa rua é repleta de restaurantes, é uma rua super pitoresca, com um certo movimento e com certeza ótimo aqui para você aproveitar de uma boa refeição e quem sabe também não parar para descansar as pernas, né, galera? Porque depois daquele sobe e desce lá na Acrópole com o calor, agora sim merecemos então uma pausa, tomar uma água fresca e provar a gastronomia aqui da Grécia. O que será que nós vamos comer agora? Então continue conosco para descobrir qual vai ser o nosso almoço. O almoço tradicional grego vai ficar para o nosso próximo programa, porque agora vamos ficar com um pouquinho da música tradicional grega que tivemos no Iarti Kuriakos. Não saia daí! Όταν παίρνω φόρα κάτι φόρα, ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Έλειψες μια ώρα και έχει πέσει τώρα, έκλειψη ηλίου και μια σκοτεινιά. Όταν παίρνω φόρα κάτι φόρα, ο Θεός ο ίδιος, ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Μίλα μου, μα φύγει όταν έρθει εκείνος να με βρει. Ζήλια μου, σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή. Μίλα μου, μα φύγει όταν έρθει εκείνος να με βρει. Ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω απ' αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Κι όταν είμαι ψεύτρα κι όλο τόσο πέκτρα, πάλι από τη ζήλια θα υποκριτώ. Ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω απ' αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Ζήλια μου, σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή. Μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Ζήλια μου. E a nossa próxima rota continua a ser em Atenas, na Grécia, no bairro de Plaka. Vamos levar você conosco até o mercado de pulgas de Atenas, conhecendo muitas lojinhas. E nós saímos de Portugal, mas Portugal não saiu de nós. E até encontramos uma loja portuguesa. E não paramos por aí. Vamos até o Museu da Acrópole, o museu mais importante da Grécia. Por isso, não perca a nossa próxima rota. Te esperamos!